FIIs atrativos. Estou trazendo aqui para vocês alguns fundos imobiliários. Escolhi alguns que têm um patrimônio muito bom. Eles são fundos que estão em preços ótimos no mercado e têm uma excelente liquidez diária. Então aqui eu escolhi dois fundos de shopping, dois fundos de lajes corporativas, um fundo de papéis e um fundo de fundos. Peguei VISC 11, XPML 11, Vino 11, HGRE 11, CPTS 11 e BCFF 11. Vamos começar com fundos de shopping. Eu peguei dois fundos de shopping. Um deles é o XPML 11, que está R$ 118, liquidez diária de 11,100 milhões, 11,1 milhões, mais fácil. Ele deu de rendimento de 0,90 no último mês. Está pagando 7,93% de dividend yield no ano, nos últimos 12 meses, né? 3,7 bilhões de patrimônio líquido e tem um valor patrimonial de 111,18. Rentabilidade no mês foi de menos 0,25% e o P sobre VP dele é de 1,06. Tá. Minha pergunta que eu vou fazer para vocês e em todos os fundos e que eu gostaria de uma resposta sincera de vocês nos comentários, o que vocês acham? Vale a pena investir no fundo nesse fundo imobiliário em XPML 11? Minha opinião, e eu não estou dando uma recomendação, é que sim, vale a pena investir no XPML 11. Tá? Você pode ver aqui que retorno por cota de 0,90, em 3 meses ele tem uma simulaçãozinha aqui de 1,82, 6 meses de 4,42 e em 12 meses 9,36. Tá? Aqui a gente tem um histórico de dividendos ele pagando 0,85, 0,90, 0,92, 0,90, já caiu um pouquinho 2 centavos aqui para o mês de fevereiro, mas ele tem uma média que se a gente pegar o último ano, ele tem uma média de 0,80 para cima aqui, ó. Pode ver, tá bom? O que a gente tem mais aqui que a gente pode estar trazendo para vocês de informação? Aqui, uma simulação básica, tá? De se tu investisse 50, se você investisse 50 mil reais nesse fundo imobiliário, você teria na poupança 53 mil depois de 12 meses, né? Que é uma simulação dentro de 12 meses. E depois de 12 meses no fundo imobiliário você teria 65.174,96 centavos, tá? Rendimentos de imposto de dividendo isento de imposto foi de R$ 3.959,28. Valorização do patrimônio no fundo foi para 61. Então você teve aqui cerca de 11 mil de valorização no fundo. 22,97, quase 23% aí num ano, podemos dizer assim, tá? O fundo é composto por 15 ativos e 7 estados. Você pode ver aqui do lado dos estados que ele é composto, tá? Vamos para o próximo. BISC 11. Ele está valendo 121,50 por cota. Valor patrimonial dele por cota é de 127. Ele está abaixo, tá? Ele está 0,95 preço sobre VP, então ele está abaixo do preço dele. Tá? Rentabilidade do último mês ele foi de 0,85%. Está pagando um dividend yield de 9,05% ao ano nos últimos 12 meses, né? Pagou R$ 1 de dividend yield, tem 14,8 milhões de liquidez diária. Patrimônio líquido dele de 3,7 bilhões. Tá? O que a gente pode estar trazendo aqui para vocês, que eu já fiz no outro fundo e vou fazer em todos eles. Vale a pena investir no VISC 11 para vocês? Deixa nos comentários. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Para mim vale super a pena ter dois fundos de shopping na carteira e dentre os fundos imobiliários de shopping na carteira ter o XPML 11 e o VISC 11. São dois fundos excelentes. Tá? Tem bastante tempo de mercado, já tem bastante históricos, tá? Você pode ver aqui, ó, que no último ano aqui, ó, ele mantém uma média de 0,80 por mês, tá? Pagando R$ 1 no finalzinho de 2023 e começo de 2024, tá? O que a gente pode ver aqui? 12 meses depois a gente teria aqui de valorização da cotação dele 18,78%, valorização no fundo com rendimentos de 20,56%. Está nessa faixa, a gente consegue manter uma faixa de 18%, 16% ao ano, acredito eu. Tá? Ele tem 25 ativos, tem 14 estados diferentes, você pode ver a lista de estados aqui do lado, bastante estados. Vamos para o próximo aqui, entrando em setor de lajes corporativas. Lajes corporativas, a gente tem aqui
selecionado o Vino 11, 7,40 por cota. Ele está valendo o valor patrimonial dele de 10,86. Era para estar valendo isso aqui, o fundo, a cota. Tá 0,68. O preço VP dele está muito barato. É um fundo que está barato. Teve uma desvalorização de rentabilidade no mês de 0,40% nesse último mês. O patrimônio dele líquido é de 899,4 milhões, dividend yield de 9,68% nos últimos 12 meses, 0,06 no último rendimento, ele está pagando 6 centavos por cota e tem uma liquidez diária de 1,4 milhões. Tá? É um fundo que, faço essa pergunta para vocês, deixe nos comentários também, vale a pena investir nesse fundo? Na opinião de vocês? Não é uma recomendação, mas é uma opinião minha, eu vou querer colocar esse fundo na carteira futuramente, tá? Você pode ver aqui, ó, que no último ano aqui, ó, ele vem pagando 0,6 centavo, tá? Ele vem pagando com frequência, é um fundo que paga dividendos todos os meses, é um fundo que está barato, não está caro, é um fundo que está valendo. Você pode ver aqui que ele tem uma desvalorização na poupança nesses últimos 12 meses, ele não teve uma valorização tão, tão significativa assim pra gente. Você estaria ganhando um pouco mais investindo na poupança em comparação a esse fundo. Só que se você colocar a longo prazo, aqui eu vou entrar um parênteses, se você colocar a longo prazo, esse ano ele valorizou 7%, né? Você teria uma desvalorização de 7,36%, porque querendo ou não, você ganhou 4 mil de dividendo. Então esses 11% aqui já não conta. Você vai contar isso aqui, tá? Então você tem aqui uma desvalorização de menos 7,36%. Se você jogar isso para 10 anos, você provavelmente, ou 5, 10 anos, você vai ter uma valorização significativa. Se você pensar em montar uma carteira para longo prazo, para aposentadoria, para viver de renda e tudo mais, então você vai ter sim uma valorização significativa. Pode ter certeza que esses menos 7,36% aqui não vão ser nada em comparação aos 10 anos que você estiver fazendo análise. Tem 10 ativos no fundo, dois estados diferentes, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu trouxe dois fundos de lajes corporativas, como mencionei. Tem o Vino 11 e a gente está indo para o próximo agora. Fundo HGRE 11. Está valendo 129,26 centavos a cota. Está com P sobre VP de 0,84, então ele está mais barato. Ele era para estar valendo 173,10. Rentabilidade no último mês de 0,55, dividend yield nos últimos 12 meses de 8,05, pagou 0,78 de dividendo no último mês, 1,8 milhões de liquidez diária, tem 1,8 bilhões de patrimônio no fundo. Fica a pergunta para vocês, vale investir no fundo? Não é uma recomendação, tá? Mas na minha opinião, quero colocar esse fundo na carteira. É um fundo que vem pagando uma média de 0,78 todo mês. Tem alguns meses aqui que ele paga um pouquinho mais. Isso dá um agrado a mais para o cotista, né? Para o investidor. É um fundo que, se você olhar aqui, a rentabilidade dele no ano nos últimos 12 meses foi de 20,45. Quer dizer que vai ser todos os anos 20,45? Não quer dizer que vai ser todos os anos 20,45. A longo prazo isso daqui pode ser 25%, a longo prazo isso aqui pode ser 15%. Você tem que tentar fazer uma média a longo prazo, não a curto prazo. Tá? Um ano é curto prazo, um ano não é longo prazo. Tá? Você investindo nesse fundo, você teria 63.838 reais e 60 centavos no final dos 12 meses. Tá? Temos aqui, esse aqui a gente traz um pouquinho mais de histórico. Então a gente tem aqui uma ocupação física, a gente tem de 72% no ano de janeiro de 2022, tá? Tem uma vacância física nele de 27%, é bastante coisa. Seria interessante se ele estivesse na faixa de 10, 12. Temos aqui uma ocupação financeira de 70% e temos aqui uma vacância financeira de 29%. Então é bastante coisa. Seria interessante se aqui estar com uma vacância financeira entre 10 ou 0. O 0 seria muito significativo para a gente, mas se não pode ter 0, que seja 10% no máximo. Tá com a vacância alta constantemente, provavelmente deve ser por isso que ele está um pouco mais barato que o normal. 17 ativos no fundo, 3 estados diferentes, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Analisamos lajes corporativas agora e vamos estar entrando em papéis. Fundo de papéis, a gente tem aqui CPTS 11, é um fundo que está barato, ele está 0,92, valor de patrimônio, preço sobre VP dele. O valor patrimonial dele é de 9,16, seria por cota atualmente. Ele teve uma rentabilidade negativa no último mês de 1,52%, patrimônio líquido de 2,9 bi, tem uma valorização muito significativa, além do dividend yield de 10,48% nos últimos 12 meses, pagando 8 centavos por cota.
7,6 milhões de liquidez diária. Vou fazer a pergunta para vocês, vale a pena investir no CPTS? Lembrando que isso não é uma recomendação, na minha opinião vale. Tá? Se você vir aqui pegar aqui o histórico de dividendos deles de um ano, você consegue ver que ele paga com frequência em torno de 0,7 para cima. Tá? Ó, 0,6, chegou a pagar 0,6 aqui ó, no mês 12. Deve ter sido um mês, consequentemente, um pouco mais prejudiciário para o fundo, talvez. Pagou 11, teve uma valorização aqui, né, em questão de patrimônio, mas também teve aqui uma valorização de 15,26% em comparação à poupança. É um fundo que pagou 5 mil de dividendos nos últimos 12 meses. Tá? É um fundo que te pagaria com 50 mil reais, você teria 5 mil dentro de 12 meses. Tá? Então a gente tem um fundo aqui que paga um dividendo constante, a gente tem um fundo que ele tem um potencial de crescimento muito grande, ele tem um fundo que tem uma valorização muito grande. Tá? A gente não consegue ver vacância, esse fundo aqui é de papéis, não tem esse tipo de situação, mas a gente está aqui pelos atrativos de dividend yield que ele pode pagar ao longo dos anos. Tá? Acredito que seja um fundo que vai ter muitos frutos daqui para frente, acredito que esse fundo vai ficar por bastante tempo na carteira e acredito que vai ser um fundo que vai estar entrando para a carteira do canal nos próximos meses. Tá bom? Então a gente agora vai entrar na parte de fundo de fundos. Eu trouxe para vocês aqui BCFF11, um fundo de fundos. Como vocês podem ver, ele está valendo 9,10 centavos a cota, 3,1 milhões de, de liquidez diária, desculpe. Rendimento no último mês foi de 0,7 centavos, 9,26 de dividend yield nos últimos 12 meses, patrimônio líquido de 2 bi, o valor por cota seria de 9,75, rentabilidade no último mês de 0,33%, P sobre VP dele está de 0,93, então ele ainda tem um pouquinho aqui para chegar no valor que seria adequado para o fundo. Vou fazer uma pergunta para vocês. Um fundo de fundos é um fundo que investe em outros fundos. Vale a pena ter um fundo desse na carteira para vocês? Ter uma pessoa administrando um fundo que tem uma visão de ter outros fundos dentro daquela carteira daquela pessoa, pagando dividendo para ela e distribuindo esse dividendo para vocês. Isso vale a pena para vocês? Deixe nos comentários o que vocês acham. No último ano ele pagou aqui em torno de 0,7, uma média de 0,7, uma média de 0,7 centavos por cota. Isso é interessante, tá? Dividend yield no último mês de 0,80 centavos, 0,80%. É um dividend yield por mês mensal significativamente grande, tá? Você pode ver aqui que a valorização do fundo aqui em questão de rendimento foi de 4,628 nos últimos 12 meses. Tem aqui uma valorização de 19,51 nos últimos 12 meses. Isso aqui foi de rendimento, esses 4,628. Comparação à poupança, 19% acima. Isso aí a gente não tem nem o que falar, né? A gente tem aqui um ativo, um estado, São Paulo, área bruta local, 21.343, com 53 metros quadrados. Tá? A gente tem aqui relatórios gerenciais, que seria interessante você estar olhando antes de se investir em um fundo, antes de se investir em uma ação. É bom olhar relatório trimestral de ação, relatório gerencial de fundo de mês a mês, relatório de informe de dividendo, o que ele está pagando, quanto ele já pagou. Tá olhando assim com uma visão um pouco mais ampla, não só olhar o valor da cota, quanto está ganhando de rendimento. Minha opinião, para mim, que eu uso é olhar relatório gerencial mês a mês, olhar o preço da cota, se está barato, se não está barato, está pagando bem dividendo, não está pagando bem, entendeu? Isso em fundos imobiliários. Já em ações é olhar relatório trimestral, ver como é que está o relatório dele, está pagando o dividendo, não está pagando dividendo, está tendo valorização boa, está investindo em novos projetos melhores para poder fazer o crescimento da ação. É isso que a gente tem que olhar, tá? E é isso que a gente tem que olhar para fundos imobiliários também, tá? Então, não é uma recomendação, mas é um fundo que eu vou estar colocando na carteira futuramente, BCFF11. Ele está barato agora, você pode ver aqui que ele teve uma queda aqui no preço, mas é porque ele teve um desdobramento dentro do fundo. Tá? É um fundo que já teve na casa de R$ 80 por cota, e aí ele
foi caindo, depois ele teve um desdobramento para poder captar novos investidores para dentro do fundo, porque é um fundo que estava caro, muita gente às vezes não quer investir porque é um fundo caro, aí quando a cota é mais barata, a pessoa tende a investir e isso tende a ter mais lucro para o fundo, mais dinheiro entrando, mais dinheiro para eles movimentar, mais dinheiro para eles comprar novos fundos imobiliários para dentro da carteira deles e assim por diante. Então, isso que eu tenho para trazer para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês tiverem algum comentário para deixar referente a alguma coisa que eu falei que talvez vocês olhem com outros olhos, tenham um outro jeito de pensar, deixe nos comentários. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilha, deixe um comentário, ative o sininho. A gente vai ter vídeos aqui todas as terça-feiras e quinta-feiras. Então, ajude o canal a crescer, compartilhe com pessoas que tenham vontade de aprender, de vontade de pegar ali o básico ali e tentar ir do básico para um médio avançado. Eu vou estar trazendo o básico, o médio avançado de análise de investimento. Então eu vou estar trazendo tudo que eu tenho de conhecimento para passar para vocês. Fique com Deus. É isso. Fui. Tchau.